nenhum negócio hoje sobrevive, nenhum, se ele não estiver no modelo correto. Sim. Ah, mas eu contratei um contador. Que legal que você contratou um contador. Mas entenda os tributos do teu negócio, pelo menos um mínimo básico ali, né? Me conecto com um jovem, só que eu sou mais rápido do que ele. Sim. Eu tenho experiência, Sim, eu tenho bagagem para acelerar. Fala pessoal, hoje estamos aí com mais uma edição do nosso podcast Pele em Risco. A ideia é sempre trazer pessoas com histórias muito bacanas aqui da nossa cidade para contar um pouco, compartilhar os desafios e todos o dia a dia, né, de uma empresa real. E hoje temos o prazer de receber aqui o André Montecchiaro, um grande empreendedor, investidor de Nova Friburgo. E é um prazer tê-lo aqui conosco, porque é sempre legal compartilhar a história e principalmente de uma pessoa que tem bastante história boa para contar, né? Que é o mais importante. E para abrir aqui o nosso bate-papo, André, eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse primeiro e contasse também para a gente como foi seu primeiro negócio, como é que isso tudo começou? Primeiro, Pablo, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês, porque pele em risco é o que a gente faz. O dia a dia, né? Eu acho que desde o dia que eu me entendi como a minha posição no mundo, o que eu mais tenho feito é colocar a pele em risco, né? Faz parte do nosso negócio. Boa. E quando você fala em Nova Friburgo, quero deixar claro essa paixão por esse lugar maravilhoso. E essa paixão vem das raízes, né? Sim. De onde minha família é daqui, nasci aqui, tenho 5 filhos, tenho 3 netas aqui. Então essa raiz e essa paixão, ela é muito importante. Hoje eu sou pai, avô, tenho uma paixão enorme pelo esporte a vida toda, né? E eu acho que a gente vai ter a oportunidade de dizer aqui o quanto o esporte é importante para disciplina, para moldar, para desafio, né? Quanto mexe acho que Muda com o dia a dia, desafio, né? Sim. Realmente é fazer com paixão, é fazer com dedicação, né? E você me faz uma pergunta sobre o meu primeiro negócio, né? É interessante aí lembrar aí do primeiro negócio. Meu primeiro negócio, cara, não sei se a sua geração vai lembrar dele, eram uns pagers. Você lembra o que era um pager? Sim. Então, imagina hoje, não tinha celular, né? E aí existiam os pagers, os médicos que usavam muito, tinha uma central, as pessoas ligavam do orelhão, você botava uma ficha no orelhão, ligava para a central, dizia, ó, dá um recado e falava o texto para o número tal, tocava o pagerzinho lá. Nessa época já aparecia o SMS. Aí já tinha um recado, ele entrava em contato. Então, meu primeiro negócio foi revenda de pager. Né? Isso foi que ano? Ainda. Isso foi em 94. Tinha 16, 17 anos, eu estava trabalhando com a revenda de pager. Né? Logo em seguida veio o ATL, que era o telefone celular, foi o primeiro pré-pago. E aí eu consegui ser representante da ATL na época e lançar o ATL. Depois participei também na telefonia celular, na Telefônica Celular, que era que hoje é Vivo, antes era a Telerge, né? Foi privatizado. Também o lançamento dos telefones pré-pagos. Então ali nós tínhamos 120 representantes de venda, atuávamos em 12 cidades e fomos o maior revendedor do Brasil, né? E ficamos ali por alguns anos apaixonados ali pelo comércio, pela venda. Eu venho de uma família onde o assunto de domingo era negócio. Então, a família italiana quer comer muito, falar alto e o assunto é fazer negócio. Cada um contando as suas vantagens ou chorando dos seus erros, né? Então é isso. Eu começo na telefonia celular, no pager, na telefonia, né? Legal. Foi por aí. Legal. E até falando um pouquinho, você sempre buscou, isso foi uma coisa que me chamou a atenção desde quando nós nos conhecemos, você sempre olhou muito para o futuro. Você sempre está assim, trazendo coisas, igual assim, nessa época, com certeza assim, não tinha tantas pessoas que tinham esse mesmo pensamento que você. De onde vem essa busca de olhar para o futuro, trazer isso para o presente e conseguir executar? Como é que de onde vem essa busca assim?
Interessante. Você me faz a pergunta de como eu comecei e você me faz essa segunda pergunta agora. Você me faz refletir. Obrigado aí pela oportunidade, porque se eu olhar para aquele momento, Pablo, realmente eu já estava olhando para o futuro. Sim. Né? Revendendo um pager, que era algo que era só mais um produto, mas num olhar o tempo inteiro do futuro. E aí eu vou fazer uma analogia com o esporte, né? Você está treinando aí para um Ironman. Sim. Então, você vai terminar esse Iron e como é que você começa o treino para o outro? Né? Então, é um olhar que não é só de futuro. Ele é de desenvolvimento, ele é de crescimento. Eu penso que a gente precisa ser um pouquinho melhor cada dia. Essa é parte da nossa missão aqui, né? Então, como ser melhor todos os dias no negócio, na família, nos relacionamentos, né? No lazer e, de uma maneira geral, na alta performance. Então, esse olhar para o futuro, ele tem muito do querer evoluir, querer estar em desenvolvimento. Eu acho que assim, eu quero estar sempre em desenvolvimento. E tem um desafio muito grande para mim no olhar do futuro, olhar para o futuro, que é trazer... muitas vezes eu enxergo algo incrível, uau, isso é demais. Vou trazer. E aí isso é bem importante para o empreendedor, sabe? A ideia e a criatividade ela é muito importante. Mas se você não trouxer isso para a ação... A execução, né? Se você não trouxer, desculpe, né? Para o momento presente, montar um planejamento, fizer a execução, quanto vale uma ideia? Eu acho que as ideias... Teve um momento no mundo que a ideia valia muito. Hoje eu não vejo mais valor nas ideias. O que vale hoje é a execução. Que vale hoje é o que você vai fazer a partir da tua ideia, da tua criatividade. Então, eu vejo que muitas vezes eu estive à frente do tempo e isso era muito prazeroso, mas não era eficiente. Né? É como se você começar a treinar muito mais forte do que você precisa. Talvez você vai se lesionar, se machucar e não vai concluir seu objetivo. Então, o meu desafio é pegar uma ideia, transformar num projeto e trazer para o momento presente, né? Então, é um pouco disso. Então, a dica que fica sobre isso é olhe sempre para o futuro, mas entenda o que você pode fazer hoje com aquilo que você está enxergando, porque é a diferença de sonho e projeto, né? Quando você só olha para o futuro, você está sonhando, legal. E agora eu trazer para o presente. Trazer para o presente é transformar em projeto, né? Exato. E até aproveitando, você hoje tem diversos negócios em diversos segmentos. Então, você saiu ali dos seus primeiros empreendimentos. Como é que hoje você gerencia diversos negócios em diversos segmentos? Porque cada segmento tem sua particularidade, cada segmento tem seu desafio. O pessoal sempre fica falando, qual que é o melhor segmento? Eu acho que não tem o melhor segmento, não tem de fato o quanto você se dedica. E hoje, como é que você faz para gerenciar esses múltiplos negócios e encontrar também, acho que, pessoas boas para trabalhar? Que eu acho que trazer sócios, trazer parceiros que realmente vai agregar nesses negócios e levar para um novo nível. Então, como é que você faz essa gestão e onde você encontra também esses parceiros? Eu lembro de uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, que era qual o melhor negócio do mundo? Petróleo bem trabalhado. Qual o pior negócio do mundo? Petróleo mal trabalhado. Então, assim, né, não existe bom negócio ou mau negócio. Existe o quanto eficiente você está sendo em cada um. Falando sobre pessoas, né? Eu tenho sócio a vida toda, eu e meu irmão, o Pedro, somos sócios em todos os nossos negócios e tenho sócios em muitos outros negócios. Primeiro, que eu amo sociedade. Tem gente que odeia, tem medo, porque teve uma experiência negativa, não quer mais. Tá aí outra dica. Teve uma experiência negativa? Legal, faz parte do processo. Agora, peraí, tem pessoas boas, escolha sócios. E eu penso que nas escolhas não pensa muito nem na capacidade das pessoas só de gestão, pensa nos valores. Alinhe os valores, né? Se você conseguir ter sócios com valores alinhados, o resto você vai corrigindo. Um grande desafio em Nova Friburgo, por ser uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente tem historicamente o seguinte, os meus amigos, talvez os seus amigos, as pessoas estudavam em Friburgo e depois iam fazer faculdade fora. E aí acabavam querendo trabalhar fora de Friburgo. E muitos voltam numa sessão nostalgia lá nos seus 40 anos e tal. Então fica um vazio ali de
de mão de obra qualificada, de boas pessoas. Existe hoje uma dificuldade. Também temos que pontuar que tem uma dificuldade no mundo, né, de mão de obra, uma dificuldade no mundo de conexões de boas pessoas. Só que tem locais que o ambiente, né, Pablo, é mais propício. Então você está num ambiente onde tem mais pessoas, onde a vibe ali é fazer negócio, é se conectar, e tem outros que Friburgo é muito conservador. Né? Então é um grande desafio. O que de fato faz a gente ter mais ou menos negócio é o quanto de conexão a gente consegue fazer. Um exemplo é o quanto a gente está se aproximando aí, né? Os seus valores fazem todo sentido para mim, de, pô, peraí, eu quero estar perto desse cara, eu quero ver o que ele está fazendo, eu quero entender. Eu sempre quis estar perto da juventude, né? Isso para mim é um ponto importante, até numa visão de futuro, porque eu me conecto com vocês, com os jovens, e a partir dos jovens eu vejo o que está acontecendo lá na frente. E aí tem uma coisa interessante, eu me conecto com o jovem, só que eu sou mais rápido do que ele. Eu tenho experiência, eu tenho bagagem para acelerar. Então, muitas vezes eu vou ali, adquiro a direção, o conhecimento para poder acelerar. E quantos deles puder vir junto comigo, isso é maravilhoso, né? Então, eu por alguns anos, eu me dediquei muito eu fiz MBA em gestão de pessoas, eu fiz formação de treinamentos de coaching, inteligência emocional, me formei com Daniel Goleman, que foi o criador em Harvard. Eu treinei com o Tony Robbins. Por que isso? Assim, para encontrar pessoas. Né? Para buscar, de fato, pessoas. Sempre participando de treinamento, que é ambiente muito bom de construir relacionamento. A gente tem eu vou chamar de sonho, mas é o projeto de ter uma escola de liderança e treinamento em Nova Friburgo. Isso faz parte do nosso projeto. Legal. Não só para transbordar o ensinamento, compartilhar a nossa história, os nossos sucessos, os fracassos, né? Mas também para criar um ambiente onde as pessoas se conectam. E sobre sucesso e fracasso, eu gosto sempre de esclarecer na minha visão, né? Muitas pessoas pensam que o sucesso é o oposto do sucesso é o fracasso. E não é, né? Não é, exatamente. Então eu penso sempre assim, qual o oposto do sucesso? Para mim é desistência. Né? E o fracasso, ele é um degrau do processo. Quantas vezes eu fracassei? Talvez, eu posso dizer que foram muitas. Eu não sei quantas, porque eu não me prendo ao fracasso. Eu acho que quem se prende fica, eu fracassei naquele dia, daquele jeito. Cara, imagina os 1000 gols de Pelé. Ele não vai pensar no que ele perdeu. Cara, ele deve ter perdido mais de 1000, né? Com certeza. Né? Errou mais de 1000 bolas. Com toda certeza. Então, assim, quem tem medo de errar, cara, não vai acertar. E o erro eu entendo que é direito do ser humano errar. Faz parte do processo. Faz parte. Não tem como o que a gente não pode fazer é negligenciar, errar por irresponsabilidade e repetir os erros, né? Agora, errar faz parte. Tem uma história que eu gosto bastante, que tem muito a ver com isso, que, resumindo ela, um piloto vai fazer um voo no avião e o avião é abastecido com combustível errado. E ele quase morre. Né? E aí ele volta, consegue pausar o avião e tal. E esse cara que abasteceu veio na direção dele desesperado, chorando, desculpa, pelo amor de Deus. E no dia seguinte ele foi voar. E aí o comandante lá falou, vou mandar abastecer o seu avião, mas outra pessoa vai abastecer. Ele falou, não, eu quero que eu mesmo abasteça. Porque a chance desse cara errar no meu combustível é menor do que quem não passou pelo processo, porque ele estava arrependido, ele entendeu o erro que ele fez. Então, assim, eu valorizo muito as pessoas que erraram no processo, mas que reconhecem o erro e têm responsabilidade. Até porque para você construir algo, não tem como... O mundo não é perfeito e se acerta sempre. Né? Se acaba, o erro faz parte do processo. E como você falou muito bem, se a gente ficar apegado ao erro, você não fica apegado ao que vai acontecer no futuro, né? O que você pode evoluir. E um ponto que me chamou bastante atenção, você comentou que você é sócio do seu irmão. E a gente sabe que isso geralmente é uma dificuldade de muitas famílias, porque você tem uma sociedade, ou mesmo sócio da minha esposa. Quando a gente fala de sociedade em família, em relações, sempre tem os desafios. E como é que é esse dia a dia de vocês? Você comentou que tem os mesmos valores.
Mas como é que é esse dia a dia, essa gestão, e como é que funciona mesmo na prática, né? Pô, aquele famoso almoço de domingo, não, não ter ali uma conversa sobre negócio. Como é que funciona para você essa parte? Olha, nós criamos juntos os Sim, negócios, né? Eu sou 4 anos mais velho, mas a idade hoje é muito, né? sim, Quando a gente iniciou, até tinha uma diferençazinha, sim, mas o tempo vai agora passando, vai a idade acompanhando, vai vai acompanhando. igual, né? Então, assim, primeiro a gente entende o quanto a gente se ama como Sim, irmão, o quanto a gente começou isso tudo junto e sim, a gente tem o acordo de terminar terminar. isso junto. Sim, Então, independente do que a gente vá passar, é isso. E eu acho que o grande segredo é você não se prender a pequenas coisas. sim, Então, entender que ele está fazendo o melhor que ele pode no momento, ele sim, entender que eu estou fazendo o melhor que eu posso, alinhamento de propósito, sim, né? Aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar aqui e ser muito franco, conversar, abrir o coração, dizer as dificuldades, né? Essa honestidade sim, do que está sentindo, de como está sendo. E nós dois temos uma visão muito boa de futuro, a gente quer tá sempre evoluindo, sim, então tem um alinhamento muito bom, né? Então eu posso dizer que assim, ser sócio do Pedro é muito fácil nesse sentido de tudo que a gente vem construindo, construindo junto. Tem dificuldade? Bastante dificuldade. sim, E a gente tem pensado diferente em inúmeras questões, sim, e aí a gente tem que achar um consenso sim, entre isso. Tem horas que prevalece a minha ideia, a gente tem, valida, tem hora que prevalece a dele. Tem que tomar cuidado para não ter uma competição. A gente, ao mesmo tempo que você tem que ter as posições bem definidas, sim, o a gente papel não, de cada um, né? a gente não se prende a quem manda mais Mais ou que quem bem manda manda menos, menos. Né? Pelo contrário, tem uma curiosidade que toda vez que eu vou visitar as empresas do Sul que ele cuida, sim, ele me apresenta como a pessoa mais importante do processo. Toda vez sim, que ele vem aqui, eu apresento ele como a pessoa não mais mais importante importante do do processo. processo. E é isso, E né? vai se complementando. É. Eu acho que é muito importante você ter também com quem você troca, justamente para isso, né? Que às vezes a gente está com uma ideia, quer fazer aquela Sim, execução, só que às vezes aquela ideia está muito. Tem que melhorar um pouco a ideia, às vezes sim, melhorar o caminho, e nem sempre, às vezes, a gente sozinho, né? A gente consegue chegar nessa conclusão sozinho, né? Então ter esse ponto é bem importante. E falando um pouco, né? Trazendo do nosso tema pele em risco. Existem alguns momentos que a gente, como empreendedor, a gente precisa tomar risco, de fato. Eu acho que todo mundo que constrói algo, que constrói um patrimônio, chega um momento que você tem que apostar. E eu queria que você contasse um desses, eu acredito que foram vários momentos que você passou por isso, mas que você contasse um momento que você teve que apostar numa ideia, que realmente você colocou ali a sua pele em risco para o negócio crescer, ou não cresceu, mas serviu de aprendizagem, mas que você contasse um pouquinho de um momento desse, de um caso que seja bem sim. importante. Isso me faz lembrar, né, uma fala do Flávio Augusto, quando ele fala do ponto de inflexão, né? Exatamente, sim, Eu acho muito legal. Eu penso muito sobre a questão das escolhas. Eu acho que quando a gente faz uma escolha, muitas vezes não é sobre o que a gente escolhe, sim, mas é sobre o que a gente abre mão. sim. Normalmente você escolhe uma coisa e abre mão de 10, 10, de 20, 20, sim, né? faz parte. E para mim foi um grande aprendizado quando li o livro dele e o ponto de inflexão me chamou a atenção e eu Sim, destaquei, peraí, existem escolhas e existem pontos de inflexões. inflexão, Por sim, exemplo, em nós, como você falou que a gente tem alguns negócios, a gente hoje tem uma empresa de importação, né? A gente sim, importa fios para o ramo têxtil, importa tecidos, rendas e também fazemos importações através de uma trading que a gente tem para outros segmentos. sim, Mas em 2011, nós, como essência, éramos distribuidores, a gente comprava e vendia tecido. E sim, aí surgiu uma oportunidade de nos tornarmos fabricantes. Então, sim, Pedro mudou para Santa Catarina, né? Foi sim, morar em Brusque na época. E aí eu lembro de um fato até curioso, que ele reclamando de sim, estar tem tendo que que mudar para o mudar sul para com a esposa, com as 2 filhas pequenas. Ele fala, pô, cara, isso não, pô, tô fazendo um um boa, esforço, né? sim, Toda uma reclamação solução, sobre sim, aquilo. Hoje ele entende que foi a melhor coisa para a vida dele. Ele sim, mora em Balneário Camboriú, que é um lugar maravilhoso. Ele conquistou coisas no nível pessoal, né, de sim, desenvolvimento lá que
foram muito importantes. É aquilo que a gente falava de ambiente. Sim. É um ambiente muito fértil, né? Sim. E aí o que acontece? Naquele momento, a gente comprava, imagina assim, de 30 fornecedores. Sim. E você tinha uma variedade nós tínhamos uma variedade muito grande de produto para vender, acabava comprando de alguns fornecedores a prazo, tinha a questão do capital de giro, e de repente ele vai para o sul, a gente adquire uma participação numa indústria na época e a gente decide parar de comprar de todos os fornecedores para direcionar o nosso capital para a fábrica. Sim. Cara, Pablo, foi um momento... Sim, era assim, cara, olhar o que estava dando certo, aquele momento foi assim, isso aqui está dando certo, isso funciona, mas vai funcionar até quando? Olha a visão de futuro. Sim. Pô, então é importante, seu mercado, você é empreendedor, você tem um negócio, tá, sim. Seu mercado acaba quando? Sim. Até quando vai isso? Acho que a tua história tem muito disso, né? Sim, né? Você foi visionário ali de falar, peraí, qual o momento certo de mudar a rota, de mudar, né? De sair, ou de, enfim, né? De tomar uma atitude. E aí a gente, numa visão de futuro, entendeu que o distribuidor é legal, mas que o distribuidor teria uma validade, o processo de distribuidor, as margens no Brasil diminuindo cada dia mais, e o distribuidor era o cara sendo achatado o tempo todo. O que a gente faz? A gente começa a fabricar. Cara, uma visão fantástica, deu super certo, mas a gente pôs todas as fichas na mesa. Sim. Tipo assim, ali não tinha plano B. E eu acho muito legal ser planejador, ter vários planos, mas tem momento na vida que, cara, meu irmão, é só plano A aí, e vai ter que dar certo e não tem mais jeito. E realmente foi a escolha que a gente fez, deu super certo, né? Já tem aí quase 15 anos esse processo e foi uma escolha bem feita, mas com todas as fichas na mesa. E se você me perguntar, André, você tinha total convicção? Talvez eu tivesse convicção, mas total, não tinha certeza. Segurança de... até porque, vamos lá, pele em risco. Você nunca vai ter certeza até executar e ter o êxito dali. Até o resultado acontecer, né? Sim. Até porque tem uma coisa bem interessante nos negócios, que eu gosto muito de falar da resiliência, né? Sim. A resiliência, se a gente pensar, é o quanto o material... Vamos pensar na bolinha de tênis. Sim. Você vai lá, sacou, fez o saque, a bolinha toma uma pancada, ela encolhe, absorve aquilo e transforma em velocidade. Então, o empreendedor resiliente é o cara que consegue tomar uma pressão e passar pelo processo, né? E aí eu te pergunto, quem tem baixa resiliência, o que faz? Desiste na hora. Desiste de tudo. Mas quem tem resiliência demais, fica o quê? Tem que ter cuidado para não virar teimosia também, né? Perfeito, né? Então, assim, uma das formações que eu fiz na psicologia positiva, a gente trabalha virtudes e potências, virtudes e forças, né? E aí a gente entende que todas as virtudes ou forças, quando você tem pouco, te causa um dano. Mas e quando você tem o excesso também. Sim. Então é o equilíbrio, né? Então, assim, o empreendedor, cara, ele tem que ter resiliência, ele tem que ter planejamento, mas ele tem que entrar em ação. E uma coisa, se você me perguntar assim, André, o que não falta na sua vida e nos seus negócios? É o entusiasmo. Sim. Sabe? Eu tudo que faço, eu faço com entusiasmo, com amor pelo que faz. E o legal é que cada negócio que você conta, você tem o mesmo entusiasmo. Não é aquela questão de você, não, esse negócio aqui é mais meu xodó, né? Não, todos os negócios você sempre fala com bastante entusiasmo. Eu acho que isso é um ponto que é bem legal. Você comentou da resiliência, eu acho que existem momentos, pelo menos na minha trajetória, na pandemia para a gente, né, no segmento de tecnologia, foi um momento que separaram muitas empresas que conseguiram crescer, empresas que não aguentou o baque, né? Porque de um lado, tirando toda a parte que o Covid ocasionou, mas por um lado a gente tinha muita demanda de projeto, só que do outro lado a gente tinha a demanda por equipe de desenvolvimento, né? Naquela época o pessoal falava, os desenvolvedores vão ser os novos médicos, né? De salário, empresas gringas contratando. Então, de um lado você tinha muito trabalho, mas do outro lado você não tinha muita mão de obra, né? Foi na época que a gente saiu de 20 pessoas para 140 em 3 anos. Isso tudo home office, em 4 países. Então, se você realmente não tiver resiliência, e eu concordo 100% com o que você falou, o planejamento ele é bom para você ter um norte. Mas tem momento que você tem que, realmente, você tem que mudar o norte. Assim, a gente mudou,
A gente chegou a também ter serviços que eram mais lucrativos que a gente tirou porque a gente não conseguia ter mão de obra, não conseguia escalar o serviço, mesmo o serviço sendo lucrativo. Então, e aí todo mundo fala, pô, mas você vai tirar o serviço, todo mundo vende isso, cara, mas assim, é estratégia, assim, tem hora que você tem que adaptar, não tem jeito. E até trazendo um pouco dessa visão de futuro, você hoje faz diversas viagens ali para a China, e eu sempre falo, né, assim, que a viagem, ela, independente do país, né, a gente está falando de China, mas pode ser qualquer país, ela sempre amplia muito a nossa visão. E toda vez que você vai para a China, o que que você busca de fato? Assim, lógico que tem importação hoje, mas a primeira vez que você foi, o que que você foi buscando nessa primeira viagem para a China? Falando sobre viagem primeiro, Pablo, assim, independente de para onde, né? O que que eu percebo? Toda vez que eu viajo, primeiro eu fico introspectivo, não sei se Sim, acontece isso sim. contigo, né? Você está viajando e aí é outra língua, outras Você sai um pessoas, pouco você não da é zona de conhecido, conforto. né? Sim, Então assim, eu fico muito introspectivo e é um momento que eu crio muito sim, por essa introspecção. sim. Então vou te dar até um exemplo, que eu acho que só para trazer clareza nisso. São Paulo. Eu adoro ir para São Paulo, passar 2, 3 dias fazendo nada. Sim, Vou lá, dou uma corrida no Ibirapuera, sim, gosto na livraria, passo no mercado, ando na sim. rua. E só esse não ser conhecido Sim. no ambiente, de estar Sim. andando, me deixa introspectivo. Principalmente quando você está vendo coisas diferentes, outra cultura. A gente tem que tomar cuidado porque a gente fica com um pensamento muito pequeno, né? Sim, A gente tem tendência a ficar na nossa Ficar, zona de sim. conforto o tempo todo. sim, E aí, quando a gente viaja, eu acho que a gente está provocando isso. Primeira vez que eu fui à China foi em 2011, sim, né? Friburgo tinha acabado de ter uma tragédia climática aqui, um clima sim, ruim, e eu fui para a China para fazer já importação, já importava os fios sim, para a gente usar na fábrica em Brusque, na JIT. sim. E aí, o que foi muito curioso para mim na China? Eu saí daqui com uma visão de que a China tinha uma exploração de mão de obra sim. e que os produtos eram muito baratos porque a mão de obra era barata. Sim, E chegando lá e visitando as indústrias têxteis, me deu um insight, até olhando para a nossa indústria, que é assim, a indústria de confecção, você tem uma costureira em cada máquina. sim, Então isso faz muito sentido a mão de obra ser barata. sim, Na indústria têxtil, você tem um tecelão tocando 5 máquinas sim. e com uma produção. Muito Então, maior. o salário desse tecelão não gera tanto impacto no quilo do tecido. Sim, E eu falei, cara, como é que a China consegue ser tão competitiva? E aí eu entendi a verticalização da China. sim, Que o cara produz fio, e aí ele produz tecido, e ele produz roupa, e aí ele começa a ter a cadeia inteira. Foi quando eu cheguei no Brasil naquele ano e eu montei nosso modelo tributário. Eu sou formado em administração e ciências contábeis. sim, Eu gosto muito do modelo tributário, tá? Sim. De estudar a parte tributária. Eu vejo que a maioria dos empreendedores é uma área que eles não gostam. Gosto, sim, Então, assim, vai uma dica: se interesse sim. pelo tributário. Nenhum negócio hoje sobrevive, nenhum, se ele não estiver no modelo correto. Sim. Ah, mas eu contratei um contador. Que legal que você contratou um contador, mas entenda os tributos do teu negócio, pelo menos um mínimo básico. ali, né? Então, quando eu voltei da China, a gente entrou para o lucro real, a gente mudou o processo produtivo em cima da contabilidade e a gente conseguiu retirar essa cascata de impostos que tem. Sim. Uma pessoa compra o fio e aí revende Sim, para outro fio, sim. que faz o tecido e revende o tecido. Então, muitas vezes no Brasil você tem uma cascata aí de 5 impostos até o produto chegar na ponta. Sim. A gente conseguiu montar um processo onde a gente não tinha essa cascata tributária e com todos os impostos recolhidos, tudo feito pela legislação. Então, isso deixou a gente muito competitivo. Então, você vê que eu fui à China para montar um modelo tributário que não tem nada a ver uma lei com a outra, um lugar com o outro, mas foi lá que, através do que eu vi, eu entendi do que eu precisava fazer. Então, eu te digo que, pelo menos por 10 anos, a prosperidade do meu negócio e o crescimento foi pautado em uma coisa que eu encontrei na China. Agora, uma coisa importante sobre viajar, não pense que você vai para um país ou para um lugar para ver algo pronto. Aí, o que acontece comigo é, através do que eu vejo lá, eu tenho um insight do meu negócio aqui. Né? Eu nunca encontrei nada pronto em lugar nenhum, né? Sim, mas através de conversar com pessoas. Né?
E essa questão de você sair da sua zona de conforto, principalmente pela questão do idioma, outro país, outro fuso horário, acho que isso ajuda muito, foi o que você falou, você começa a viver uma outra rotina, né? Sai dessa rotina do dia a dia, acordo, vou para a empresa, querendo ou não, no dia a dia acaba consumindo, a gente acaba não tendo tempo para ter essas inspirações. E só te interrompendo, Pablo, acho que ficou muito claro isso, assim, se você pensar na pirâmide, né, você tem na base o operacional, Sim. no meio tático e no topo o estratégico. Eu acho que, resumindo isso tudo que eu fiquei em alguns minutos falando, quando você está viajando, você está no estratégico. Sim, você sai do operacional, você sai do tático e você está vivendo o estratégico lá. Sim. Então, acho que o poderoso é isso, é estar no estratégico. Sim, exatamente. E até falando um pouquinho, né, de futuro, agora estamos aí na moda aí da inteligência artificial, né? Não necessariamente uma moda. Como você vê hoje o uso da inteligência artificial? E eu queria que você também desse uma dica para o pequeno empreendedor, como ele consegue utilizar, né? Porque muito se fala de inteligência artificial, a gente acaba falando de empresas, né, de casos de sucesso de empresas muito grandes, mas acho que é legal trazer, e você também tem negócio nesse segmento. Qual dica você daria ali para um pequeno empreendedor também? Olha, pegando um pouco de tudo que a gente falou aqui, há 3 anos atrás nós começamos um desenvolvimento de uma empresa, né? Montamos uma empresa que é a Prompt, no desenvolvimento de inteligência artificial. E era uma visão de futuro, e eu confesso que em algum momento desse eu falei, cara, será que a gente está indo para o caminho certo? Será que isso aqui é isso tá mesmo? Como é que vai ser isso, né? E o mundo com tanto medo da inteligência, né? É uma coisa curiosa. E hoje eu vejo, assim, primeiro eu vejo as pessoas com medo da inteligência artificial. Sim. Muitos colaboradores achando que vão perder o emprego para a inteligência. Eu costumo dizer, vocês não vão perder o emprego para a inteligência, vocês vão perder o emprego para alguém que sabe trabalhar com a inteligência. Ou seja, a inteligência artificial e nós precisamos estar cada vez mais conectados, né? A inteligência, ela é tão abrangente e tão potente quando bem utilizada, que é um caminho sem volta, né? Já aconteceu. Ela pode ser implantada em todas as áreas praticamente da empresa. A gente hoje está trabalhando muito com a inteligência, principalmente na base do WhatsApp, porque é muito dinâmico, né? O Brasil usa muito o WhatsApp, né? Então, assim, é muito dinâmico. E, cara, estude inteligência artificial. Tem pessoas que não têm essa aptidão para o estudo, para o entendimento da coisa. Se não estuda, utilize o máximo que você puder. O que posso estar adquirindo de produto, eu estou adquirindo, estou validando, estou testando. Muitas vezes hoje, né, na atualidade, a gente não precisa criar roda, acho que nem deve. Espera aí, estou utilizando uma IA aqui, estou utilizando uma IA aqui. Opa, dá para juntar essas duas e fazer alguma coisa, criar algo, enfim. Quem tem visão de futuro, quem quer ter velocidade, melhorar a performance, baixar custo, não dá mais para... Acho que nem começou e eu vou dizer, não dá para viver sem inteligência artificial, né? Sim, legal. E conta um pouquinho, para quem não conhece, o que a Prompt ela faz na prática, assim, para os seus clientes. Ah, legal. A gente tem a Prompt, nós temos alguns produtos customizados, mas ela é ampla. Então a ideia é o seguinte, que a gente conecte ela, tá? Numa empresa, e ela vai fazer desde o atendimento ao cliente, agendamento. Ela faz o trabalho do SDR, né? Para quem não sabe, o SDR é quem pega o lead e faz o trabalho de filtrar e de aquecer o lead. E ela faz também o trabalho do closer, que é o fechamento. A gente consegue colocar ela para analisar indicadores. Por exemplo, a gente utiliza Power BI numa das empresas, a gente utiliza em todas, mas está lá a inteligência. Hoje eu quero saber quanto vendeu. Pergunto aqui a inteligência no WhatsApp, qual foi minha venda, quais foram os meus índices, meus KPIs que estão definidos, ela me passa tudo. Eu consigo colocar o atendimento. A gente tem uma empresa que é a DM Bolt. A gente tem um estaleiro e a gente fabrica as lanchas, né? E é um público, assim, seleto. A gente vende tanto a lancha quanto as cotas náuticas. E é um produto caro. E a gente estava relutando. Cara, como é que a gente vai botar uma IA para negociar um ticket de 1 milhão, de 200 mil reais? Não, começamos pensando que ela só ia fazer o SDR, aquecer e transferir para o humano.
a gente está fechando o negócio com a IA. Você até contou um caso que é bem legal, que eu queria que você compartilhasse, né? Que um cliente que queria adquirir um produto, conta a história, sim, que essa sim, história é foi bem muito legal. boa. Foi muito boa. O Hugo, né, que é Sim. meu sócio, me ligou um dia super eufórico, dizendo, André, olha o que aconteceu, que bacana. Eu falei, me conta aí. Ele falou, cara, um cliente fez contato com a gente agora, que ele quer adquirir uma inteligência para o atendimento da empresa dele. Só que ele está muito preocupado que tem que ser humanizado. Tem que ser humanizado porque ele não quer nada que não seja humanizado. E aí ele contou que ele explicou isso muito bem para a Isabela, que era a atendente que tinha atendido ele. E aí quando o Hugo disse para ele, olha, a Isabela que te atendeu é uma IA. Cara, ele ficou assim assustado porque ele tinha conversado 15 minutos com uma IA. E aí eu lembro até de uma outra coisa que eu te contei, né? Não se lembra se eu te contei tem um outro caso lá que a gente guardou até, que o cara decidiu dar uma cantada na IA, cara, entendeu? E aí perguntou onde ela morava, a idade, etc. E ela mandou um beijinho com uma foto, sabe? Então... Legal demais. Muito legal, né? Exato. E quando a gente fala de IA, foi exatamente o que você comentou muito bem, né? Eu acho que hoje todo mundo tem que aprender a utilizar, mesmo que seja o básico, né? E para o empreendedor, assim, principalmente para o pequeno empreendedor, muitas das vezes vai significar aumento de margem, aumento de lucro ali no final, na ponta, porque você está otimizando um processo ou melhorando, né? A questão do atendimento, por exemplo, eu tenho um salão de beleza. Você ter uma IA para poder agendar, cara, remarcar, é a melhor coisa possível, porque hoje você pega, às vezes, o salão, tem uma, duas pessoas, que ela fica ali respondendo, fazendo cabelo, por exemplo, cara, você tem uma IA que está atendendo o seu cliente 24/7 e você não tem ali que o cliente manda mensagem à noite, porque, querendo ou não, quando a gente fala de vendas, a gente tem que se adaptar ao horário do cliente, né? Não o cliente se adaptar ao nosso horário, né? Eu trabalho de 9 às 6, 8 às 6, mas o cliente manda mensagem à noite. Então, acho que isso é bem legal. E um pouquinho só além nisso, o Pablo, que me chama muita atenção, assim, a maior dificuldade que eu tenho nas empresas é montar time de venda. Sim. A gente tem uma coisa no Brasil que é assim, chega alguém lá, te traz um currículo, e aí o cara é meio... A coisa era assim, o que você vai fazer? Eu não consegui fazer nada, eu vou ser vendedor. Sim. Sim, né? O vendedor, por muitos anos, é o cara que não conseguiu fazer nada. Sim. Cara, e vendas é, para mim, a maior profissão do mundo. Sim. Né? Que, até porque todas as profissões estão... Existe um processo, eu costumo dizer, estão se vendendo, não é uma frase muito bonita, mas é a realidade. O médico, ele está vendendo. Ele tem que se vender. O advogado. Então, assim, a venda, ela faz parte do processo o tempo inteiro. E é muito difícil hoje encontrar quem queira ser vendedor de fato. Depois, um vendedor que ele é comunicativo, isso é importante. Sim. Muitas vezes eu encontro comunicativo, mas ele não respeita o processo. Você dá um script, ele não segue o script. Sim. Aí ele acha que ele é melhor que o script e a coisa não funciona. Então, o que a gente está conseguindo com a IA? A gente está conseguindo que a IA siga o script. Sim. Então, ela faz a parte da comunicação, ela tem respeito pelo cliente, ela faz as perguntas do processo certo, seja um Smart, seja um Spin, seja o que você quiser montar como modelo, ela faz as perguntas. Então, seguir o roteiro é muito poderoso para o fechamento, porque, por incrível que pareça, tem ciência, né? Tem estudo, tem processo para venda. Não é eu falo qualquer coisa. Eu tenho que fazer as perguntas certas, eu tenho que identificar as dores do cliente, tem toda uma coisa que você consegue, é mais fácil colocar a inteligência para fazer do que um time. Né? Um vendedor, você vai lá e acerta. Sim, agora 10, 20... Você multiplicar isso é difícil. E tem me chamado muita atenção o sucesso da IA seguindo o script. Inclusive, a nossa equipe hoje de venda, que a gente tem, muitos vendedores, e quero ter mais, estamos contratando, mas tem uma dificuldade nisso. Eu tenho mostrado para eles o seguinte: sigam o script. Porque olha os índices da IA, estão aqui, ó. A IA tá cada dia vendendo mais. Por que ela vende mais? Porque ela é genial? Não. Porque ela segue o processo, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de vendas também, independente ali se é uma venda de alto ticket ou baixo ticket, se você deixa de perguntar ou se você deixa de alguma informação passar e até entender se aquele cliente é o decisor ou não, coisas às vezes simples, né? Que às vezes o vendedor chega todo eufórico, não, tô com um cliente bom aqui para fechar, mas ele é o decisor. Ah, não, ele é amigo de não sei, então já muda todo o cenário, né? E com a IA, de fato, a gente consegue
ter muito mais processo e garantir de fato a execução, né? E até a análise também, né, da reunião. Claro. A gente chegou a implementar uma solução que ela pega a reunião ali com o vendedor, faz uma análise, vê se ele fez as perguntas. Então, esses detalhes acabam ajudando muito para você ter clientes melhores, né, mais estruturado e garantir também uma experiência bacana, né, desde o início ali na parte de vendas, que é onde tudo começa. Ou no final do dia, ou você trabalha vendendo ou vai trabalhar para alguém que está vendendo, né? Não Sem tem muito dúvida. outro caminho. E para a gente quase chegando aqui nos finais, queria que você faça um pouco do André também, pai de família, avô, como é que é essa parte mais pessoal também? É. Eu tenho, como eu disse no início, né, eu tenho 5 filhos. O Thiago, que é o mais velho, mora na Europa, é cientista, se formou lá, trabalha no centro de ciência, é um Legal. apaixonado aí, Sim. né? Tem recordes aí com Guinness em levitação, em magnetismo, ele é um cara incrível. Sim. Tem a Júlia e a Maria, que são gêmeas, né? A Maria se formou em moda, trabalha no setor Sim. conosco, né? Minha filha Júlia é nutricionista. Legal. Né? A Júlia está com uma nenenzinha agora, que é minha neta, a Emanuele, que tem 1 ano e pouquinho. Sim. E tem o Heitor, que está se formando em veterinária agora, também com o neném, Sim. com a Helena, né? A Maria Clara, que trabalha comigo, tem a Clarinha também, Sim. são 3 netas. E o mais novo é o Inácio, que trabalhou bastante tempo com cripto, né? E agora estamos com uma loja de varejo, que é a Trend, e está assim numa desenvoltura maravilhosa, está super feliz de estar ali. E eu tenho um orgulho muito grande, cara, dos meus filhos, sabe? Sim. São imperfeitos, como todos somos, mas assim os valores deles são maravilhosos, o conceito de família é uma coisa muito gratificante, né? Eu sou casado com a Aline, já tem aí pelo menos 30 anos que a gente está junto, né? Sim. Hoje, por sinal, o dia que a gente está gravando é aqui aniversário dela, né? Não vou dizer a Parabéns. idade para não brigar comigo, né? E assim, cara, a família, eu costumo dizer, vou te contar uma história então. Eu estava na minha empresa e aí um rapaz estava no corredor lá e falando assim com o outro: o dono daqui deve ser muito rico, né? Porque ele viu lá o tamanho e tal. E aí eu virei para trás e falei: cara, ele não é rico, ele é bilionário, porque ele tem uma mulher maravilhosa, ele tem 5 filhos, 3 netas, e ele é um cara incrível. Então, assim, a verdadeira riqueza, né? Não é dinheiro. Sim. A verdadeira riqueza são os seus valores, é a tua família, é os seus amigos, é o relacionamento. Isso é a verdadeira riqueza. O dinheiro ele é muito importante, claro, né? A gente está no capitalismo, o céu é azul, o amor é lindo, e sem dinheiro a gente morre de fome, né? Mas eu também costumo dizer que tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Sim. Então, a família, para mim, é a base disso tudo, sabe? Assim, é algo inegociável. E eu gosto muito do conceito da roda da vida, que as pessoas me perguntam, mas a família é tão importante para você, inegociável, mais importante. Mas ela é mais importante que o trabalho? Não. Ué, agora eu não entendi nada. Então vamos lá. A gente tem a roda da vida e a gente precisa dividir as áreas da nossa vida. Nenhuma área é mais importante que a outra. O lazer é tão importante quanto a família, mas o lazer até porque nós não estamos negociando aqui, se eu tiver lazer, eu perco minha família, não é nada disso. Eu perco o trabalho. Nada disso. O segredo é gerar todo o equilíbrio disso. Né? A gente no esporte. Então, o esporte é um pilar desse. E aí ele é mais importante que o trabalho? Não. Mas ele é menos importante que o trabalho? Também não, né? É gerar esse equilíbrio todo. Então, tendo como valor principal a família, eu trabalho sempre numa coisa holística, numa coisa que é gerar um equilíbrio entre todas as áreas. Né? Sim, bacana demais. E aproveitando esse gancho que você deu do esporte, eu queria que você explicasse e falasse um pouquinho o quanto o esporte, o que ele representa para você, né? Eu acho que o esporte é um momento aqui, independente do esporte que praticamos, né? Seja a corrida, seja a luta, é um momento que a gente se desafia, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que o esporte ele representa para você. Eu comecei muito jovem, né, a competir de moto. Eu fazia enduro, motocross e rally.
Então eu passei ali Só esporte tranquilo, né? Só coisa leve. Né? Eu fiquei 20 anos, cara, competindo. Eu fui 11º no Mundial de Enduro. Eu venci o segundo maior rally do mundo, que é o Rally dos Sertões, né? Fui inúmeras vezes campeão estadual, campeão brasileiro. E eu percebo o quanto foi importante, principalmente, aprender a lidar com pressão. Sim. Eu lembro quando eu fui fazer prova de vestibular e todo mundo nervoso, o quanto eu estava tranquilo. Porque na moto era pior. Se eu caísse lá na largada, alguém passava em cima, né? Então, assim, eu penso que o esporte, ele traz pra gente foco, sim, ele traz disciplina, falando da corrida, que é o esporte que eu pratico hoje, né, que nós praticamos. Sim. Se você não seguir a planilha de treino, você não vai ter uma boa prova. Sim. E na corrida isso é até mais legal do que na moto. Na moto, às vezes, você negligencia o treino e tem um bom desempenho, por causa da máquina. Agora, a corrida, ela tem uma coisa com a disciplina que é, se não treinou, não vai conseguir entregar, não tem jeito, né? A gente sente, ela quase morre, o pulmão sai pela boca, o coração, você fala, cara, não deu para fazer porque eu não treinei como deveria. Então eu penso que o foco, disciplina, resiliência demais, cara. Quantas vezes a moto quebrava, quantas vezes numa maratona a gente quer parar, desistir. Imagino você no Ironman aí, cara. Meu irmão, treinar, eu acho que fazer a prova é fácil, eu acho que difícil é treinar. Porque treinar, você tem que treinar no frio, não tem... Assim, querendo ou não, foi o que você comentou. Você tem a planilha, você tem que treinar, às vezes tem dia que você está mais cansado. O mundo em volta, né? Ele não para, então, cara, você tem um problema ali, um problema aqui, então você tem que ir adaptando isso tudo e executar, né? Que é o ponto. Mas eu concordo muito, que eu acho que o foco e a disciplina, eu acho que é um negócio assim, para quem quer fazer um desafio que ele é maior, né? Um 21 km já é um desafio já bem grande. Uma maratona, como você já fez, as provas também, porque querendo ou não, no motocross, se você errar, foi o que você falou ali tá todo mundo competindo. Ninguém tá ali, pô, o cara caiu aqui, ali. Vai tudo assim, não é que é por mal, mas tá numa competição. Sabe uma coisa que eu entendi, Pablo, que foi muito interessante, quando eu me formei na psicologia positiva, lá a gente estuda o processo do flow. Sim. Né? Flow é aquele momento que você se conecta com algo que passa voando. Né? Aquela 1 hora que você não percebe. A gente está em flow aqui, né? Exatamente. Não tem nem noção de quanto tempo a gente está aqui. Parece que eu acabei de sentar aqui, o tempo está voando. Né? Então, o que eu pude perceber quando estudei o que acontecia na moto? Era um processo, cara, que eu ficava tanto em flow ali, tão focado, que aquilo passa voando. E quando você está focado, cara, vem a superinteligência. Sim. Você consegue coisas incríveis. Então, um empreendedor, meu irmão, sentou para trabalhar, crie um ambiente e foque naquilo, né? Sim. Eu lembro, por exemplo, uma coisa que eu gostava, e eu era muito rápido nas descidas, nas trilhas em pedra. Quantas vezes, Pablo, eu estava descendo super rápido, cara, eu lembrava de um problema ou de alguma coisa, perdi o foco, caía na mesma hora. Sim. Caía, era nisso aí. Tinha que ter resolvido isso. Plum, tomava um tombo. Sim. Porque perdi o foco e a atenção naquilo. E aí a gente fala de foco, a gente fala de flow, a gente fala de ponto de inflexão. Será que na hora que você está no teu ponto de inflexão, você está focado como deveria? Sim. Uma coisa que eu percebo as pessoas se preocupam com as coisas pequenas, perdem o foco e tomam as decisões erradas das coisas grandes porque estavam brigando pelas coisas pequenas, né? Então, esse processo de flow, e aí eu lembro muito do Ayrton Senna, quando competia em Mônaco, que ele falava que viu Deus. É um universo paralelo. Cara, o processo de foco e flow é um universo paralelo mesmo, que a gente atinge na corrida. Eu conheço pessoas que lavam prato na cozinha em flow. Gosta, tá ali, outros ouvem música, o pintor quando faz um quadro, não tem um processo. Agora, também percebo que quanto mais pressão e risco tem, e você entra em flow, mais profundo é a coisa, né? Nas provas, eu tenho muito... Eu brinco que eu faço as provas, mas eu não... Eu fiz a prova, mas não parece que eu tô ali justamente por isso. Você tá tão focado no que você tem que fazer, porque querendo ou não, numa prova de 4, 5 horas... Você tem não só a execução da prova, né, mas você tem a hidratação, você tem que fazer certo, você tem que fazer... Tem toda uma série de regras, né? Você fica ali tão focado no que realmente importa. E é um momento também hoje, né? A gente está com o celular o tempo todo. É um momento que você não tem celular, você não tem nada. Você precisa ficar ali prestando atenção. Então, a corrida, por exemplo,
eu gosto, assim, 99% das vezes que eu corro, por exemplo, eu não corro escutando música, porque eu gosto de prestar muito mais atenção na respiração, porque hoje a gente fica dependente do relógio, né? Tô no tempo tal, tô não sei o que lá, mas se você controla a respiração, você sabe qual o tempo que você tá pela respiração, né? E a gente chegando agora no final, queria que você deixasse uma dica para quem começou a empreender, ou quem já tem seu negócio, mas às vezes que não está crescendo como deveria, se desse uma dica aí que poderia ajudar esses empreendedores. Olha só, Pablo, primeiro entendimento vai dar errado mesmo durante o processo. Sim. As pessoas precisam entender que a dificuldade, o erro, vai acontecer durante o processo o tempo inteiro. No mundo dos negócios, 2 mais 2 não são 4. Sim. Não são, cara. Você vai planejar, você vai montar e na hora vai sair diferente. Sim. E aí tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita inteligência emocional para lidar com os erros, para lidar com esse momento tão difícil, que é onde a maioria das pessoas desistem. Sim. Então, tenha um plano, acredite nele, Sim. tenha foco e suporte a dor de errar, de não funcionar. Eu não tenho nenhuma história na minha vida que eu te digo assim, Pablo, eu desenhei e aconteceu exatamente. Fez uma linha, foi exatamente, né? Na minha vida não existe. Sim. Eu lembro de uma vez conversando com um empreendedor e ele falou, cara, André, como eu queria que a coisa fosse constante, funcionasse. Eu falei, olha, eu só conheço constante numa situação, na morte. Sim. Porque até, o batimento cardíaco, a frequência, cara, é assim que é o mundo, né? Sim. E a sabedoria não é a gente saber lidar no sucesso, é a gente saber lidar na dificuldade, na hora que a coisa não está funcionando, na hora que o time está desmontando, na hora que o projeto não está indo. Eu gosto sempre de ter uma visão como assim, o que eu não estou enxergando desse cenário? É como o que está invisível aqui, né? Quantos empreendedores chegaram a um passo do sucesso e desistiram nesse passo? Então foque, não desista, tenha resiliência, agora tenha também a sabedoria de mudar a direção do teu negócio. Seja flexível, seja dinâmico. Eu gosto da analogia, para a gente fechar aqui, eu gosto da analogia de um transatlântico e de uma pequena lancha. Sim. Nunca seja o transatlântico, seja sempre uma pequena lancha. Por quê? Você manobra rápido, você sai de uma situação rápido, você muda a direção. Eu acho que a grande sabedoria é essa. Por mais que seu negócio esteja crescendo, tenha a velocidade de uma lancha. Não deixar tudo muito mais burocrático, né? Que é um ponto bem importante. Exatamente. E, André, queria que você me desse 2 nomes que eu pudesse chamar para poder bater um papo aqui também comigo. Nossa, essa é muito boa, né, cara? Eu tenho muitas pessoas que eu penso que poderiam estar aqui contigo, tá? A gente tem hoje em Friburgo, né? Eu vou puxar aqui para Friburgo, aqui para nossa região. A gente tem um amigo, por exemplo, que é o Diego Medijalani, que está fazendo um trabalho muito legal. Não sei se você conhece ele. Ele abriu uma empresa Octopus, que é muito bacana. Eu acho que é um cara legal de estar aí com você. Legal. A gente tem o Fábio com a WBuy, que é um case de sucesso aí nosso, né? Bem legal. A gente tem o Hugo lá com a Prompt, que é um cara que eu acho que você vai gostar muito de estar falando de AI com ele e trazendo essas informações todas para todo mundo. A gente tem empreendedores aí, cara, vou chamar os dinossauros aí. Eu tenho um grande amigo, né? Vai brigar comigo, eu chamei ele de dinossauro. O André Chianca, da CCN, é um cara que de uma outra geração aí, mas que também é legal e traz muita experiência. Acho que a gente tem muita gente aí. Na galera do e-commerce, né? Tem bastante gente. Então ficaram algumas dicas aí para você. Boa. Legal, Friburgo a gente tem bastante essa característica, né? De ter bastante empreendedores e às vezes empresas em segmentos que a gente nem imagina, né? Que você vai ver, o cara tem o próprio Fábio mesmo. Esses dias eu estava em São Paulo conversando com o pessoal falando, tem um tal de WBuy e tal. Eu falei, então, lá de Friburgo também. Eu falei, não, mas de Friburgo? Não, cara. Eu falei, é de Friburgo, olha lá, tá no site lá, cara. Aí os caras falam, pô, é de Friburgo mesmo. Então, acho que é legal, né? Que às vezes, que eu não uma empresa de tecnologia, a gente, a nível Brasil, a gente sempre olha para São Paulo. Então, é bem bacana. E aqui, obrigado demais pelo bate-papo. Obrigado. Foi um prazer poder conversar com você. Eu acho que se deixar, a gente fica conversando aí horas e horas ali. Eu acho que tem muito tema legal.
E eu gosto muito de conversar com pessoas que realmente, que é o seu caso, né, que construiu diversos segmentos, diversas empresas, diversos segmentos, e está lutando e não perdeu o entusiasmo também. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito bacana. E, meu, muito obrigado e até a próxima. E aí, Pablo, só fechando, cara, muito obrigado pelo convite, realmente muito enriquecedor, um prazer enorme estar aqui, e eu penso que Nova Friburgo merece um destaque no Pele em Risco. É verdade. E vou deixar um convite para você. Eu penso numa visão de futuro que nós precisamos criar um ambiente aqui. Eu acho que a gente precisa ter um local onde a gente começa a colocar as empresas de tecnologia e as pessoas que querem olhar para o futuro junto. A hora que a gente conseguir criar esse ambiente, estar um perto do outro, eu acho que aí sim a gente começa a ter um resultado exponencial para todo mundo. É o grande mastermind da coisa, juntar essas forças todas. Obrigado aí pelo convite. Nada, obrigado a você e com certeza faremos. Valeu. Valeu. Um abraço.